Em Portugal, a expressão Zé do Pipo é muitas vezes associada a um prato típico. Mas há um caso real, intrigante e misterioso, que envolve este nome, um desaparecimento que chocou o país e que ainda hoje levanta muitas questões. O que aconteceu ao verdadeiro Zé do Pipo? Terá sido assassinado? Ou desapareceu por vontade própria, numa farsa bem montada? Hoje, em Crimes e Mistérios, mergulhamos no enigmático caso de Zé do Pipo. Antes de se tornar numa personagem envolta em mistério, Zé do Pipo era, acima de tudo, um entertainer, irreverente, ousado e com um talento inegável para chamar a atenção. O seu nome verdadeiro era Nuno Batista, natural de Leiria, e era conhecido por um estilo de vida excêntrico e pelas suas apresentações fora do comum. A personagem, Zé do Pipo, surgiu como um alter ego e rapidamente conquistou notoriedade nas redes sociais e na televisão portuguesa. Zé do Pipo não era um artista convencional. Cantava, sim, mas também encenava. Os seus vídeos e atuações combinavam humor, crítica social e uma boa dose de provocação. Era impossível ignorá-lo, adorado por uns, criticado por outros, mas sempre falado. Participou em programas como Ídolos e A Tua Cara Não Me É Estranha, onde se destacou pelo carisma e pela capacidade de entreter, mesmo que por vezes de forma caricata. A sua imagem incluía roupas extravagantes, adereços exagerados, danças pouco ortodoxas e letras que, muitas vezes, misturavam o absurdo com o cômico. No entanto, por detrás da personagem havia um homem com uma vida muito mais complexa. Nuno Batista era pai e marido, e apesar da imagem pública energética e excêntrica, segundo relatos de pessoas próximas, por vezes lutava com períodos de instabilidade emocional e dificuldades financeiras. A pressão de manter a personagem pública, de continuar a surpreender e de lidar com a crítica constante, principalmente nas redes sociais, começou a ter impacto no seu bem-estar. Em entrevistas e 5 de novembro de 2018, Portugal foi surpreendido com uma notícia que rapidamente se espalhou pelos meios de comunicação e redes sociais: Zé do Pipo estava desaparecido. Na verdade, o cantor Pimba Nuno Batista, de 40 anos, conhecido por sucessos como Pimba à Japonesa, o Cachupa dela, já se encontrava afastado da vida artística há cerca de um mês, por indicação médica. Segundo fontes próximas, atravessava uma fase difícil, marcada por cansaço, stress acumulado e problemas de saúde. Naquele início de novembro, Nuno terá saído de casa sem dizer para onde ia. O seu carro foi mais tarde encontrado perto do Portinho da Areia Sul, em Peniche, numa zona de difícil acesso, marcada por falésias abruptas. Um dos cenários inicialmente avançados pelas autoridades foi a possibilidade de uma queda acidental ou voluntária de uma ravina. A localização aumentava a possibilidade de um trágico desfecho. A costa de Peniche, embora deslumbrante, é perigosa, sobretudo naquela zona onde o mar é bravo e as encostas rochosas. Para quem conhecia Nuno, esta notícia foi um choque. Mesmo afastado temporariamente do projeto, Zé do Pipo, ninguém esperava que ele desaparecesse de forma tão repentina. As buscas começaram de imediato. Equipas de salvamento vasculharam a zona por terra, mar e ar. Barcos patrulharam a costa. Drones e helicópteros sobrevoaram as falésias. Mas, nenhum sinal. Nem corpo. Nem roupas. Nem objetos pessoais. Nada. Inicialmente, muitos pensaram em suicídio. Mas à medida que os dias passavam e nenhuma prova surgia, outras hipóteses começaram a ganhar força. E foi aí que o desaparecimento de Zé do Pipo deixou de ser apenas uma tragédia possível, para se tornar num mistério real. O desaparecimento de Zé do Pipo parecia, à primeira vista, um caso trágico de suicídio ou um acidente. O seu carro foi encontrado perto do Portinho da Areia Sul, em Peniche, uma zona com falésias íngremes e perigosas, conhecida tanto pela sua beleza natural, como pelos riscos que representa. A primeira hipótese avançada pelas autoridades foi simples: queda de uma ravina. Mas à medida que os dias passaram e nenhum corpo foi encontrado, começaram a surgir dúvidas. Muitas dúvidas. Apesar das buscas intensivas por terra, mar e ar, não foi encontrado qualquer vestígio, nem o corpo. Nem peças de roupa. Nem sinais de que Nuno Batista tivesse caído, ou sequer saído do carro. As correntes marítimas naquela zona são fortes, mas normalmente, quando há uma queda para o mar, o corpo acaba por ser devolvido pela água, dias ou semanas depois. No caso de Zé do Pipo, isso nunca aconteceu. Nas semanas que antecederam o desaparecimento, Nuno encontrava-se afastado da carreira, por recomendação médica.
Há relatos de cansaço extremo, ansiedade e possível esgotamento. Mas, ao mesmo tempo, ele continuava a comunicar nas redes sociais, por vezes com vídeos animados, noutras com mensagens mais confusas e estranhas. Alguns fãs viram nestas publicações sinais de alerta. Outros acreditam que ele poderia estar a preparar algo. Um adeus artístico disfarçado, ou um plano cuidadosamente montado. Começaram então a circular teorias mais ousadas, e se Zé do Pipo simulou o próprio desaparecimento. A ideia ganhou força nas redes sociais. A zona de Peniche, ainda que isolada em algumas áreas, está relativamente próxima de estradas e possíveis rotas de fuga. E se ele deixou o carro lá intencionalmente, para induzir a ideia de suicídio? E se, na realidade, foi apanhado por alguém, ou apanhou boleia, e partiu sem olhar para trás? Segundo esta linha de pensamento, a ausência de corpo não é um erro, mas sim a prova de que nunca houve queda. Por fim, há quem defenda uma teoria ainda mais sombria, a de que Nuno Batista foi vítima de um crime. Esta teoria é sustentada por rumores de que ele estaria a passar por problemas pessoais e financeiros, e que poderia ter acumulado dívidas ou criado inimizades. Poderia alguém ter-lhe feito mal? Terá sido coagido a desaparecer? Ou mesmo eliminado, com o carro deixado naquele local como uma forma de despistar a investigação? Mais uma vez, faltam provas. Mas neste caso, as perguntas parecem ser mais fortes do que as respostas. No caso do Zé do Pipo só existem 3 hipóteses. Um suicídio sem corpo, um desaparecimento encenado, ou um crime por esclarecer. Todas continuam em aberto. E o mistério só se adensa. Por detrás do desaparecimento de uma figura pública, há sempre um lado privado. Uma família. Pessoas reais a viverem com o vazio, a incerteza e a dor silenciosa da ausência. No caso de Zé do Pipo, ou melhor, Nuno Batista, esse lado foi muitas vezes esquecido pela atenção mediática e pelas especulações. Mas para os que o amavam, ele era mais do que uma personagem excêntrica. Era um companheiro, um pai, um filho. Foi a companheira de Nuno quem deu o alerta. Nos dias anteriores ao desaparecimento, notou mudanças no comportamento, mais fechado, mais ansioso, aparentemente exausto. Mas nunca pensou que ele fosse desaparecer. Depois do carro ter sido encontrado em Peniche, junto ao mar, o choque foi imediato. Ela apelou ao público, falou com os mídia e partilhou mensagens de esperança. Mas os dias passavam, e nada mudava. Nuno Batista era pai de uma criança pequena. E essa criança deixou de ter o pai presente do dia para a noite, sem qualquer explicação. A companheira chegou a partilhar que o menino perguntava por ele todos os dias, sem perceber o que se estava a passar. E é essa dor, a da ausência sem explicação, que talvez doa mais. A mãe de Nuno nunca perdeu completamente a esperança. Em várias declarações, afirmou acreditar que o filho estivesse vivo, talvez escondido, talvez a tentar lidar com alguma dor interior. Recusava-se a aceitar que ele tivesse posto termo à vida. Ele nunca faria isso ao filho, dizia. A família ficou suspensa, presa num luto que nunca se fecha. Sem corpo, não há certezas. Sem certezas, não há paz. E enquanto os outros fazem teorias ou esquecem, para os mais próximos, a ausência é diária. Constante. E cruel. O desaparecimento de Zé do Pipo não é apenas um caso. É um enigma. Um episódio estranho, com demasiadas perguntas e poucas respostas. Um artista que se afasta da carreira, que sofre pressão psicológica, que deixa o carro junto a uma falésia em Peniche, e desaparece para sempre. Hoje, já passaram mais de 6 anos. E ainda não há qualquer prova concreta de suicídio, crime ou fuga. Se foi suicídio, por que não apareceu o corpo? Se foi crime, quem o cometeu? E porquê? E se foi uma fuga, como conseguiu desaparecer sem deixar rastro? Nada disto parece ter resposta. E talvez seja isso que mantém o caso tão presente na memória de muitos. Zé do Pipo era uma personagem feita para os palcos. Para o riso. Para o exagero. Mas o homem por detrás da máscara podia estar em sofrimento. Um sofrimento que muitos ignoraram ou não perceberam a tempo. Neste caso, como em tantos outros, resta-nos perguntar: o que é mais difícil de aceitar? Que alguém desapareceu por vontade própria, ou que desapareceu sem querer? O carro ficou lá. O mar levou o resto. Ou talvez não tenha levado nada. E tu? O que achas que aconteceu a Zé do Pipo? Deixa a tua teoria nos comentários. E junta-te a nós no próximo episódio de Crimes e Mistérios.
Porque todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta.